Por anos, a Honda Bros reinou absoluta no Brasil como sinônimo de moto versátil, confiável e acessível. Quem precisava de um veículo para rodar na cidade e ao mesmo tempo encarar estradas de terra, sempre via na Bros a solução perfeita. Mas o tempo passou, os preços subiram e o que antes era um sonho popular, agora se tornou um peso no bolso de milhões de brasileiros. Hoje, estamos falando de uma moto que, em suas versões mais completas, já chega perto dos R$20 mil, algo que parecia inimaginável há poucos anos. Enquanto isso, de forma silenciosa e estratégica, uma nova categoria de rivais começa a se apresentar ao público. E o detalhe mais importante, elas custam muito menos. Estamos falando de motos elétricas e também de novas opções chinesas e indianas que chegam ao Brasil na faixa dos R$12 a R$13 mil, oferecendo recursos que antes só apareciam em modelos bem mais caros. Isso muda completamente o jogo. E aqui fica a provocação central deste vídeo. Será que finalmente estamos assistindo ao começo do fim da Bros como moto de referência no Brasil? Será que a rainha das ruas vai perder seu trono para opções mais modernas e acessíveis? Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você acompanha de perto tudo que as grandes montadoras não querem que você saiba. Os bastidores, os lançamentos e as tendências que podem transformar o mercado de motos no Brasil. E no vídeo de hoje vamos mergulhar fundo no caso da Honda Bros 160, que por anos foi símbolo de acessibilidade, mas agora enfrenta um desafio como nunca antes. Nós vamos comparar preços, analisar novas opções de motos elétricas baratas, investigar o impacto direto no bolso do brasileiro e discutir se a Honda realmente corre o risco de perder espaço nesse mercado que sempre dominou. Então se prepara, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar até sua decisão na hora de escolher a próxima moto. E já aproveita agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Esses vídeos dão muito trabalho, desde a pesquisa até a montagem final. E sua inscrição é o que garante que a gente continue trazendo conteúdo exclusivo e direto ao ponto para você. Para entender o impacto dessa possível mudança, precisamos olhar primeiro para a realidade atual. O Brasil é um dos maiores mercados de motos do mundo e quem domina esse território há décadas são basicamente duas marcas, Honda e Yamaha. No caso da Honda, a Bros 160 ocupa um papel especial. Ela nasceu como a versão mais robusta da CG, trazendo a proposta de ser uma moto urbana, mas pronta para encarar estradas de chão batido. Esse equilíbrio fez dela a queridinha de trabalhadores, estudantes e até pequenos agricultores. Durante anos, a Bros foi vendida com a moto que atendia a todos. Confortável, resistente, de manutenção relativamente barata e com a garantia de confiabilidade da marca Honda. Mas com o passar do tempo, a economia brasileira mudou. Os custos aumentaram e a Bros, que antes era acessível, começou a se tornar um artigo caro. O preço de quase R$20 mil pesa para qualquer trabalhador que precisa de uma moto como ferramenta de trabalho. Essa escalada de preço abriu um espaço gigantesco para novas marcas entrarem. Porque se antes o consumidor não tinha alternativas confiáveis, hoje ele pode olhar para motos chinesas e indianas, além das elétricas, que chegam com promessas muito atraentes. E a pergunta inevitável é: até quando a Honda conseguirá sustentar essa liderança quase absoluta? Até pouco tempo atrás, quando alguém falava em moto elétrica no Brasil, a reação era quase automática. Isso não é pra mim, é coisa de rico. Afinal, os preços eram inacessíveis, começando em R$20 mil e chegando facilmente aos 30 mil ou mais. Para o trabalhador brasileiro, era simplesmente inviável. Só que essa barreira começou a cair. Em 2025, já existem modelos na faixa dos R$12 mil a R$13 mil, como a Volts EVS Lite, a Shinerai SHE-S e opções da RND Multi. Essas motos não são mais conceitos distantes. Elas já estão rodando em algumas cidades, sendo vendidas em lojas e principalmente chamando a atenção de quem busca economia. Isso muda tudo, porque pela primeira vez o preço de uma moto elétrica se aproxima ou até fica abaixo de uma moto a combustão popular. É um divisor de água, porque agora o brasileiro olha para a Bros, custa quase R$20 mil e compara com uma elétrica de R$12 mil. Mesmo com limitações de autonomia, o custo inicial pesa muito. E numa economia como a nossa, onde cada real faz diferença, isso pode definir a escolha de milhões de pessoas. Vamos colocar os números lado a lado. Hoje, a Honda Bros 160 custa entre R$18.800 e R$19.800, dependendo da versão e da região. Já uma moto elétrica de entrada pode ser comprada por cerca de R$12 mil. Essa diferença de quase R$7 mil é brutal. Estamos falando de quase 40% do valor da moto. Agora pense comigo, com R$7 mil a menos, o consumidor pode pagar o IPVA por vários anos, comprar capacetes de qualidade, investir em acessórios, pneus novos e ainda ter uma reserva guardada. Para o trabalhador ou entregador,
que já vive no limite financeiro, essa economia é um argumento impossível de ignorar. E não para por aí. Além do preço inicial menor, as elétricas também prometem reduzir drasticamente os custos de operação. Enquanto a Bros exige abastecimento constante com gasolina, trocas regulares de óleo, manutenção de corrente, vela e outros componentes, a elétrica praticamente elimina esses gastos. Isso significa que mês a mês a economia vai se acumulando, tornando a escolha ainda mais vantajosa para quem pensa a longo prazo. As vantagens das motos elétricas vão muito além do preço. O primeiro ponto é a economia diária. Para encher o tanque de uma moto elétrica, basta conectá-la em uma tomada comum. Uma recarga completa custa em média entre R$ 3 e R$ 4 e garante autonomia de 80 km a 150 km, dependendo do modelo. Compare isso com os 30 ou 40 reais que você gasta para encher o tanque da Bros, e a diferença fica gritante. Outro aspecto importante é a manutenção quase inexistente. Uma moto elétrica não tem óleo de motor, não tem escapamento, não tem câmbio manual cheio de engrenagens. A lista de itens que podem dar problema é muito menor, e isso se traduz em menos idas à oficina e menos dor de cabeça. Para o brasileiro comum, que usa a moto para trabalhar e não pode perder tempo com manutenção, isso é uma grande vantagem. E não podemos esquecer do conforto. Quem já pilotou uma moto elétrica sabe que a ausência de vibração e de ruído cria uma experiência muito mais agradável, especialmente em percursos urbanos. O silêncio pode parecer estranho no início, mas depois vira um ponto positivo, principalmente para quem passa horas no trânsito. Claro que nem tudo são flores. As motos elétricas ainda enfrentam barreiras que precisam ser consideradas com realismo. A principal delas é a autonomia. Enquanto a Bros pode rodar facilmente mais de 300 km com um tanque cheio, as elétricas atuais ainda ficam limitadas a cerca de 100 km por recarga. Para quem precisa viajar ou roda grandes distâncias diariamente, isso é uma limitação séria. Outro problema é o tempo de recarga. Em uma tomada comum, pode levar de 4 a 6 horas para carregar totalmente a bateria. Isso significa que se você esquecer de colocar a moto para carregar à noite, no dia seguinte pode ficar na mão. Já no posto de gasolina, com a Bros, em poucos minutos o tanque está cheio e você pode rodar por horas sem preocupação. E ainda existe o desafio da infraestrutura. No Brasil, as estações de recarga rápida são raras, concentradas em poucas capitais. No interior, praticamente inexiste. Isso faz com que muita gente ainda veja a elétrica como arriscada demais, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Essas limitações explicam por que, mesmo com preços competitivos, as motos elétricas ainda não explodiram em vendas. No fim das contas, a escolha entre a Bros e uma moto elétrica de entrada vai depender do perfil de cada consumidor. Para quem roda principalmente dentro da cidade, percorre distâncias curtas e busca economia imediata, as elétricas já são uma opção real, que pode representar uma diferença enorme no orçamento mensal. Imagine economizar centenas de reais todos os meses só com combustível e manutenção. Isso pode significar comida na mesa, escola para os filhos ou até uma vida um pouco mais tranquila. Por outro lado, para quem depende da moto para viagens longas ou precisa rodar em áreas rurais, a Bros ainda faz sentido. A confiabilidade, a autonomia e a estrutura de assistência técnica espalhada pelo país dão uma segurança que as elétricas ainda não oferecem. É por isso que a transição não será imediata, mas sim gradual, começando pelas grandes cidades e pelo público mais jovem e conectado às novidades. O importante é perceber que, pela primeira vez, a Honda e outras montadoras tradicionais estão sendo realmente pressionadas. Se antes podiam aumentar preços quase sem medo, agora precisam se preocupar com a concorrência de marcas menores e novas tecnologias. Isso muda o jogo e pode, em médio prazo, até forçar uma queda nos preços das motos a combustão. E chegamos à pergunta de ouro: vale a pena investir em uma moto elétrica barata agora? Ou esperar alguns anos até que a tecnologia amadureça mais? A resposta não é simples. Para quem precisa de uma moto apenas para deslocamentos urbanos curtos e está cansado de gastar com gasolina, pode sim fazer sentido entrar agora nessa nova fase. O custo inicial mais baixo e a economia mensal são argumentos fortes. Mas para quem depende da moto em longas jornadas, ainda pode ser melhor esperar. A infraestrutura de recarga precisa avançar, a autonomia precisa melhorar e os preços das baterias ainda devem cair. É provável que em 3 a 5 anos as motos elétricas estejam ainda mais acessíveis, com mais modelos e melhor desempenho. De qualquer forma, o simples fato de termos opções já é revolucionário. Isso nunca aconteceu antes no Brasil em escala significativa. Até pouco tempo, a Bros era praticamente insubstituível. Hoje, já existem alternativas reais.
E isso, por si só, já marca o começo de uma nova era. Estamos presenciando uma transição histórica. A Honda Bros, que sempre foi sinônimo de moto acessível e confiável, agora se vê ameaçada por rivais elétricas que custam menos e prometem entregar muito mais economia. Ainda existem limitações sérias, mas o movimento já começou e pode ganhar força muito rapidamente. E a grande questão que fica é, será que estamos vendo o início do fim da Bros? Ou a Honda vai reagir com novas estratégias para se manter no topo? A resposta vai depender do consumidor brasileiro e das escolhas que ele fizer a partir de agora. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você trocaria a Bros por uma moto elétrica de R$12 mil? O que pesaria mais na sua decisão? Economia ou autonomia? Queremos muito saber a sua visão. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo e ajuda a fortalecer esse espaço independente que traz a verdade sobre o mercado de motos de forma clara e sem enrolação. Até a próxima!